Puta, eu sempre assusto com avião, cara. Nossa, eu sempre assusto. 2001 então. Eu era criança, eu lembro. Eu vi ao vivo. Sério? Trabalhando na ESPN. Nossa, caraca. Tava lá a hora que bateu o segundo. Bom, segura, vamos lá. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Sonocast. Eu sou Gregory Prudenciano, sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente fala com Fernando Camargo, meu colega de profissão aqui. Jornalista, entrevistar jornalista é complicado, hein? Perigoso até. Vai longe, né? Vai longe. Assunto... Então, a gente já estava falando antes aqui, inclusive a Jéssica, que nos assiste aqui na Turma do Audiovisual, falou, não, já está gravando tudo. Então, espero que os palavrões sejam cortados, pelo menos. E tudo que eu falei da Suno era uma enorme mentira. Cuidado que senão era vai piada. para aquela parabólica, né? Que não vai pro ar e exatamente. derruba muita gente. Quem que era o ministro? O Rubens Recupero. O Rubens Recupero. Se Exatamente. ferrou nisso, coitadinho. Exatamente. Um dos grandes até hoje. O que é hoje. bom a gente fatura, o que é ruim a gente esconde. Assim. Gostei que eu sabia da história. Hoje ele tá me testando aqui. Tá jornalista experiente, jornalista iniciante. Mas você já tem uma bagagem. Estamos chegando lá. Prazer, meu parceiro. Prazer, Fernando. Greg, nome do meu sobrinho, cara. Sério? Meu sobrinho americano. Seu sobrinho chamado Gregory? Gregory. São americanos. A minha cunhada mora nos Estados Unidos há 16 anos. Teve filho lá. Legal. E o Gregory já virou Greg. Greg. Eu gosto muito de Greg. Eu acho o nome fortíssimo. Né? Eu gosto. Sim. Eu detestar chamar Lucas. Lucas? É bíblico, né? Mas a minha proximidade, todo mundo chama Lucas. Você vai aqui, Miguel. Se você for aqui no shopping, a gente tá gravando, você gritar Lucas, umas 12 pessoas vai virar uma galera. E Enzo, então? Putz, hoje é a geração dos Enzo. Né? Enzo tem muitos. Na Suno tem alguns, inclusive. Alguns. Tem uma geração Enzo ali. Né? Quantos anos tem a sua geração, inclusive? Minha geração tem 44. Com 44. Essa estirpe aqui de 36, corpinho de 33 e cabeça de 21. Isso que é importante. Manter esse... Exato. Esse Fernando, eu vou deixar você à vontade, cara. Se apresente para o nosso público. O que você faz da vida, cara? Jornalista de formação, radialista também. Né? Passagem aí em bastante redações de televisão, de rádio, desde 1999. Hoje eu estou fazendo muito mais trabalho de locutor. Hoje eu sou locutor de eventos esportivos, corporativos. Trabalho na Rádio Energia 97, fazendo jogos de futebol lá, que tem um público gigante, né? Principalmente do São Paulo, que são os jogos que eu faço. Trabalho em televisão também, na N Sports. Trabalho no canal do Paulistão. Trabalho na Mitsubishi. Trabalho na TF Sports. Nosso nome é trabalho, né? Senão não paga as contas, né, galera? Você falou um negócio interessante. E eu queria que você explicasse um pouco, eu queria já abrir com isso, tipo, você é o narrador do São Paulo Futebol Clube, certo? E isso é algo, foi a Energia que criou essa provocação enorme, porque a gente sempre viu TV e fala, o Galvão é flamenguista. Sempre o o Kleber é santista. O telespectador, o cara que ouve o rádio... Gritou o gol com mais emoção. Ele quer saber o time do narrador e do profissional. Né? Ele sempre quer saber... Para pegar exatamente nisso que você falou. Pô, ele narrou um gol mais alto. O gol do meu time sempre é mais prejudicado, zoado. E a Energia, Greg, teve essa ideia, né, com o Sombra, o Domênico Gatto, que é narrador também do time Palmeiras, e o Zé, que é o dono da rádio, em 2018. Porque tem um programa lá, né, para quem está acompanhando a gente talvez não conheça, o programa chama Estádio 97. 23 anos no ar, líder de audiência, no Dial, no YouTube, que são torcedores falando de futebol. Então tem o torcedor do Santos, torcedor do São Paulo, torcedor do Corinthians, torcedor do Palmeiras. E de vez em quando alguns outros de outros estados também. E são 23 anos como se você estivesse numa mesa de bar, como se estivesse batendo um papo, só que no ar, né, dando voz ao ouvinte também que entra em contato. E aí a galera sempre perguntava, mas por que não tem transmissão de futebol? Se vocês têm uma tradição tão grande, se vocês comentam futebol com tanta propriedade, por que não tem transmissão? E aí eles tiveram essa ideia no final de 2018, começo de 2019, para montar os times de cada um desses grandes de São Paulo, né, Santos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, para fazer uma narração específica, uma narração de torcedor para torcedor. Então, no meu caso, eu sou São Paulino. Né? Mas você já tinha saído do armário ali? Eu já tinha saído nesse aspecto do time, mas não para uma emissora que deu uma repercussão tão grande. Porque eu já fui setorista do Palmeiras, por exemplo, durante 5 anos, e muita gente sabia que eu era São Paulino. Já trabalhei na TV Corinthians um período, e muita gente sabia que eu era São Paulino, mas pegar o torcedor, pegar o ouvinte, pegar o público, que é o passional, foi a primeira vez.
E aí perguntaram para mim, isso pode te prejudicar? Falei, cara, só se alguém quiser prejudicar. Porque eu acho que eu já demonstrei o meu trabalho profissional em determinado tempo já de carreira, 20 e tantos anos de carreira, que eu acho que eu consigo fazer uma coisa segmentada. Eu não deixo de fazer as outras coisas, sou totalmente imparcial para tudo, mas lá na hora que eu estou fazendo o São Paulo, eu estou fazendo para o torcedor do São Paulo. E o que ele espera? Ele espera que eu seja um cara emotivo, faça o meu trabalho da melhor forma possível e, principalmente, aquele coração que está batendo o São Paulino ali bata também para o cara que está do outro lado, para ele sentir isso. Sim. E esse era o grande pedido da galera, né, quando fizeram. Por isso que tem o time Palmeiras, o time São Paulo, o time Santos, né, e o time Corinthians. E é muito diferente narrar do ponto de vista jornalístico e narrar como torcedor? Um pouco, porque você, às vezes, eu me acostumei a ser um cara imparcial. Eu me acostumei, o São Paulo, para mim, é o time do meu coração, mas se eu precisar narrar uma derrota do São Paulo, uma perda de título, com a mesma emoção, com a mesma conotação, eu consigo fazer. E alguns não. Alguns não entendem, falam, pô, você tem que não ser tão profissional em alguns momentos. Sim. Você tem que ser um cara mais... Você narrou a final do Paulistão no ano passado? Eu narrei. E foi um dos trabalhos mais legais. Assim. Mas aí, como narrador, você pode dar uma zoada? Porque Posso. A zoeira faz parte do futebol. Mas eu tenho comigo, porque o São Paulo, vamos citar o São Paulo, né, especificamente. O Palmeiras está num momento brilhante. O Domênico, que é o narrador do Palmeiras, está num momento brilhante, ganhando o título toda hora. A gente está gravando o programa agora. Esse é o problema, você sofre profissionalmente um pouco por causa do time. Isso, tá os outros assim, mas para mim não é uma questão de sofrer. Eu falo como São Paulino também, mas eu não tenho problema nenhum. Sabe qual foi o lance? Pois você perguntou de sofrer. O ano passado no Paulista, eu vi muita criança, Greg, de 10, 9, que 11, nunca 12, tinha que nunca tinha visto o São Paulo campeão. E choveu mensagem. Meu celular não parava, meu Instagram não parava. Sim. Cara, que alegria você poder descrever isso e ver meu filho abraçado comigo, a minha filha abraçado comigo. Na bandeira, aquela cena. Exato, coisas que a gente não via torcedor do São Paulo fazer a determinado tempo. E para mim fazer, aquilo foi muito legal, mas eu faria da outra forma também. Eu tento explicar que se fosse eu fazendo do Corinthians, eu, por exemplo, numa rádio mais antiga, que você falou que você era ouvinte também, a Bradesco Esportes FM, que eu trabalhei lá no início da década, né? De 10, trabalhei de 2012 a 2017, eu fiz o presidente do Corinthians chorar no microfone, de emoção, quando estava ganhando a Libertadores da América. Então é uma coisa profissional. Na Bradesco Esportes, você só não poderia narrar com muita emoção um gol do Atlético Itaú. Aí seria o problema. Exato. Você falando de um determinado banco, né, que era o patrocínio Master, sim. Você não poderia fazer. Mas eu era setorista, por exemplo, na antiga rádio do Palmeiras. Você falou que são 23 anos 23, de carreira? Desde 99. Deu para fazer uma grana? Não. Não? Deu para me manter. Assim, trabalhar com comunicação, dependendo da área que você atua, você consegue juntar determinado dinheiro. Eu nunca deixei passar nada que eu tivesse vontade. Assim, viajei muito, gosto muito de viajar para o exterior. Você falou que você conheceu 43 países. Então viajei muito, com o dólar um pouco mais baixo, curto, e às vezes trabalhava para isso, para ter uma viagem legal. Sim. Tenho parentes que moram fora, que facilita a questão de hospedagem também. Mas juntar grana a ponto de falar que eu posso esbanjar, de forma nenhuma. Ou parar de trabalhar. Ou parar de trabalhar. Eu tento hoje dar o mínimo de conforto para minha família. Isso eu acho que eu consigo. Tendo um lugar legal para morar, minha escola com a minha filha pode estar numa escola que ela se sinta bem também, a gente consiga arcar com isso. Mas não sobra muita coisa para esbanjar, não. Assim, investimento, por exemplo, que a gente fala bastante aqui também, é ali, ó. Coloca um negocinho de vez em quando para ver se isso multiplica, né? Aonde que você coloca? Cara, eu tenho aplicação de algum tempo já em 2 bancos diferentes. Tenho cripto, assim, já há 6 meses. Aprendi com um amigo, o Thiago, que me ensinou muito, assim, uma galera também. Estudo todo dia. Cripto é uma coisa que eu estudo todo dia. A tendência de queda, de subida. Agora. Mas você coloca muita grana nisso? Não. Porque o problema de cripto é que é volátil. É muito volátil, mas a cripto eu coloquei um aporte um pouco maior no início, no Bit mesmo, né? No Bitcoin, que é o que estava subindo. Agora tá naquela faixa que caiu e tem dia que sobe um pouco. Hoje, no dia que a gente está gravando aqui, só para o público se 38, né? Se não me engano, em dólar. Caindo 6%. Já tá caindo 6%. Assim, né? Porque é o dia, não sei o que está acontecendo no dia que você está vendo esse vídeo, mas hoje é o dia que o
o Putin mandou as tropas para entrarem na Ucrânia. Ontem ele disse que existem agora 2 territórios, 2 estados que vão ser independentes da Ucrânia, né? Isso. Agora vamos ver no dia que esse vídeo for ao ar, o que vai ter acontecido. O que vai estar acontecendo. Quanto que vai estar a cotação do Bitcoin? Mas eu tento sempre ler todo dia. Todo dia o que está acontecendo, vejo o noticiário, vejo qual é a tendência. Se está caindo durante 4 dias, certeza que daqui a pouco vai subir pelo menos um pouquinho. Sim. Né? E é uma coisa que eu ainda estou aprendendo. Ações, tomei uns tombos recentes aí que não vale muito a pena, não. Tem que dar uma segurada e tento fazer uma aplicação para manter alguma coisa também para o futuro. Sim, tem que assinar a Suno, cara, pelo amor de Deus, né? Chama um analista aqui, vamos resolver essa situação. Segue dessa forma. Hoje, quantos empregos você tem, Fernando? Eu tenho em 6 ocupações. 6? 6 ocupações. Além da Energia 97, eu faço as locuções da Track and Field, as corridas de rua da Track, né, que eu sou locutor das provas, que tem a cada 2 semanas, mais ou menos. Tenho meu canal do YouTube, que monetiza também, né, faço minhas lives, tento fazer vídeo para monetizar. Tenho a N Sports, que é onde eu faço campeonato paranaense, campeonato hoje, né, os estaduais paranaense, catarinense, vôlei. Logo vem outras coisas também. Tem o Brasileirão Play e tem o canal do Paulistão, que eu sou locutor. Abriu muito leque, isso que foi legal. Imagino. Abriu muito leque com a perda da Globo de a maioria dos eventos. Isso abriu um leque muito grande para os profissionais poderem ter mais trabalho. Sim. Mas você é fanático por futebol? Sou de acompanhar europeu, brasileiro, parar para ver. E consumir jornalismo esportivo tudo. E tal. Não sou esportivo. Gosto de acompanhar telejornal, né? O que aconteceu em Petrópolis agora, fazer questão de ver tudo que está acontecendo, para entender um pouco da carência de cada um, né? E tudo, financeiro. É um pouco exaustivo, não é? Uma coisa, eu tenho, sei lá, 10% da sua experiência enquanto jornalista, mas só que eu logo percebi, assim, o jornalismo é muito exaustivo mentalmente, né? E hoje, você nunca descansa exatamente. Não, o jornalista começa por aquele ponto que você não tem final de semana. Né? Você não trabalha num lugar de segunda a sexta, horário comercial. Isso não existe. Isso é inexistente para quem quer trabalhar com jornalismo, principalmente esportivo. Que os eventos são de final de semana. Né? São noturnos, normalmente em dias úteis, e em final de semana eles ocupam tudo. Mas, cara, é uma coisa de criança, assim, de gostar, de parar no telejornal, consumir tudo que tá. E hoje, com a rapidez que a gente tem, o acesso que a gente tem, você não precisa mais ver um telejornal sentado na frente da tua televisão. Sim. Você pode simplesmente abrir um streaming que está passando lá, você pode abrir uma das redes sociais, que a notícia está ali, você só clica e vai ver. E eu sou desses caras. Me dá raiva quando eu não vejo uma notícia que aconteceu 5 minutos atrás. Caramba, assim, eu quero saber. Não é que eu queira mostrar que eu sei. Eu quero saber. Sim. Eu quero tentar aprender com ela também. Por exemplo, essa guerra da Rússia agora. Deus me livre, não seja guerra, que seja só uma ameaça. Por que está acontecendo? Por que a Rússia não reconhece a Ucrânia como um Estado independente? Sim. Por que está acontecendo isso? Por que o Putin, ontem, para quem está acompanhando o programa, se revoltou? Então, a gente estuda, né? Vai atrás. Eu sou um cara que gosta de consumir tudo que está acontecendo em relação a break news, que a gente chama. A notícia. No meu caso, até isso é jogado em mim, assim, porque não tem jeito, né? Eu faço as lives diárias, para quem nos acompanha deve saber, mas tem muita gente nova, e não tem jeito. Eu falo, hoje eu vou ter que parar, sentar e entender esse bendito desse conflito, porque isso está fazendo preço, porque isso está afetando decisão de política monetária dos bancos centrais, porque eles estão antevendo a pressão inflacionária por causa do petróleo que está subindo, baseado no tudo conflito. Que acontece afeta diretamente a economia na questão do barril do petróleo que está caro e as bolsas caem. Exato. Tem essas explicações. O meu caminho é fazer para o meu público diário essas explicações. A questão dos times empresa, como que você, como profissional que está tanto tempo testemunhando o futebol brasileiro, enxerga isso? Recentemente a gente teve o Ronaldinho comprando o Cruzeiro, Botafogo está desesperado. E agora o Vasco também. O 777, né? Comprou. Os grandes de São Paulo, aparentemente, ninguém entrou nisso. Não entrou, mas é uma coisa que tem que ser analisada. A Portuguesa, por exemplo, é um time que. Nossa, eu ia falar um negócio que a pessoa vai me matar. Eu ia falar os grandes do Rio também, né? Pô, Botafogo e Vasco são grandes, gigantes, né? São gigantes. Todo respeito. É assim, Gregory. Meu chefe é vascaíno. Ele é vascaíno? Eu adoro ele tá feliz com o que está acontecendo. Né? Ele tá assim, mas ele é vascaíno um pouco envergonhado, assim.
Por 4 rebaixamentos nos últimos 12 anos. Exato, mas eu queria também dar uma coisa, zoada, né? mas como São Paulino também não consegui. Né? Então tem que ficar... Então a gente fica ali... Balança, eu torcendo pro Palmeiras desabar, ele torcendo pro Flamengo se dar mal, cada um ali na sua realidade. Mas esses estão bem na frente. Difícil, né? Mas essa questão das SAFs, né, de ter donos e ter sociedade anônima no futebol, eu acho que é um caminho sem volta. Porque o Brasil está com uma crise econômica que a gente sabe, nos clubes de futebol, em outras situações até que não, mas nos clubes de futebol a gente está vendo todo mundo com o pires na mão, por aí, devendo. Mas é uma crise que já tem o quê? Uns 40 anos? Há muito tempo, mas agora ela acelera a partir do momento que clubes começam a cair de divisão. Sim. Quando determinados clubes gigantes, como o Grêmio, como o Cruzeiro, como o Vasco, como o Botafogo, como recentemente Corinthians caiu, Palmeiras caiu, você tem que arrumar a sua casa. E aí perguntar por que esses clubes, como o Atlético Mineiro, o Palmeiras e o Flamengo, têm a casa arrumada? Porque eles se organizaram um pouco lá atrás. Sim. Primeiro o Flamengo, na gestão do presidente Bandeira de Mello, abriu mão de ganhar títulos, organizou financeiramente tudo que estava acontecendo 7, 8 anos atrás, vendeu jogadores para colocar o caixa no azul, ou pelo menos para tentar colocar no azul, para se tornar esse Flamengo que é hoje vencedor. Uma dívida administrável. Administrar uma dívida que ainda existe, sim, com um patrocínio legal, que possa ser rentável e equilibrar as finanças. No Palmeiras, a mesma coisa. Só que aí o Palmeiras teve uma situação. Em 2014, quando ele quase foi rebaixado, eu estava como setorista, acompanhei tudo aquilo lá, né, vendo que estava uma situação muito complicada. O Palmeiras mudou, teve uma eleição e teve a sua eleição para um novo cargo de presidente do conselho, e o presidente foi o Paulo Nobre. Paulo Nobre, para quem não sabe, é um dos caras mais bem-sucedidos do mercado financeiro. E ele tem amor pelo Palmeiras, paixão, sim, pelo Palmeiras. O que ele fez como primeira medida? Ele, do bolso dele, emprestou determinada quantia e arrumou um novo patrocínio, que é esse atual que está aí, né, a Crefisa, e que colocou muito dinheiro. Aliado a isso, o Palmeiras fez a reforma do Allianz Parque, que foi inaugurada exatamente, e teve a rentabilidade também do Allianz Parque. Não só com a questão... Aparentemente foi um dos poucos movimentos de vamos ter um estádio da hora que deu certo. Deu, né? Muito certo. Não só pela questão da torcida ter abraçado e ficado sem o Parque Antártica durante um período, né, de 2011 até 2014. 3 anos, praticamente, sem um estádio é muita coisa, você jogar fora, sim, de sua casa. E aí o Allianz chega em 2014, pronto para ser um baita de um estádio e uma arena. Ele é um dos principais palcos de shows no Brasil, se não for o maior. Né? Os grandes shows que a gente viu aí, Paul McCartney, Rolling Stones, Iron Maiden... Deu uma prejudicada no Morumbi, né? Inclusive. O Morumbi diminuiu muito. Grandes shows do mundo aí, pop, rock e outros ritmos, todos acontecendo no ar. Então o Palmeiras começou a ter uma rentabilidade muito grande. Aliado a isso, o Paulo Nobre injetou dinheiro, veio um patrocínio e o time ganhou títulos. O time, quando em 2015 foi montado, já ganhou um título da Copa do Brasil naquela temporada e no ano seguinte já ganhou o Campeonato Brasileiro também. Isso ajuda, sim, demais, porque você começa a faturar também. E o Galo, para falar desses 3... Também tem o Paulo Nobre deles, né? 4, que são os menin, os 4 R's, né? Que são os mecenas, que injetam uma quantidade mais do que significativa. O caso do Galo eu acho mais engraçado, porque você tem o Rubens Menin, né? Colocando ele como o patriarca ali, né? A família Menin. O cara é o patrocinador master do time, então ele injeta a grana. Aí ele fala, beleza, mas eu preciso construir um estádio. Olha, com isso, tem uma construtora. Aí ele fala, beleza, minha construtora, que também é o patrocinador master, e será, o negócio, mas será o naming right do estádio também. Também vai ser o naming right, mas o Galo não tem grana para construir o estádio. Eu tenho um banco, rapaz. Aí o banco empresta para o time que paga a dívida com o dinheiro que a empresa dele constrói e ele paga aquilo em parte por meio da grana, fora a grana que ele emprestou a perder de vista. E como que vai vir depois? E como que vai vir depois o ressarcimento dele? Com o estádio pronto, durante um período ele vai receber todo o lucro, ou uma percentagem um pouco mais alta, sim, do que o próprio clube. Venda de jogadores que tem a parceria direta, daqueles que estão investindo, vai ter também a parceria direta para receber. E quem fica satisfeito com isso? O torcedor do Galo. Parece não à toa jogo que todo mundo ganhou. E isso, né? Acontece, porque na Europa a gente vê muito antes que aqui no Brasil. Sim. Milan foi comprado, Liverpool foi comprado,
Paris Saint-Germain foi comprado pelo E comprado por pessoas que não têm nenhum vínculo com o time. Nada, país. São bilionários do petrodólar, das Arábias, que querem investir, o Manchester City. Eu acho o caso do Paulo Nobre e do Benin muito mais legal, porque eles são apaixonados pelo time deles. Eles têm também muito vão dinheiro, fazer dinheiro, vou salvar o time. E a atual presidente do Palmeiras, a Leila, dona Leila Pereira, e o marido também, o Lamáquia, são donos de empresas que são os patrocinadores e se tornaram pessoas também no dia a dia do Palmeiras. Sim. Ela é a conselheira mais bem votada da história. Ela está com alguns problemas agora por conta de nomear uma assessoria que o torcedor não gosta muito, por conta de time, do coração, enfim. Mas ela sabe onde ela está mexendo. Sim. Ela certamente não vai para se prejudicar e menos ainda prejudicar o Palmeiras. Ela sabe onde ela está mexendo ali. No Galo, a mesma coisa. Aí pergunto, mas o Galo não tem perigo de ser um Cruzeiro? Não. Não tem o perigo de ser o Cruzeiro. O que quer dizer isso? Cruzeirar, que é uma brincadeira, porque o Cruzeiro até 2021, o Cruzeiro era um patrocínio muito forte do principal rede de supermercados lá de BH, né? O supermercado BH. Só que ele pagava muitas coisas sem ter resposta financeira para isso. Salário de jogadores era muito alto, investimento muito alto. Greg, o Cruzeiro em 2021, ele caiu em 2020. Na primeira metade do ano de 2020, ele fez a melhor campanha na Libertadores. E ele terminou a temporada rebaixado. E aí ele perdeu dinheiro que ele receberia da CBF, da televisão. Teve dívidas inalcançáveis agora. E agora, há 3 meses, teve que entrar na SAF também com o Ronaldo comprando para tentar recuperar essa dívida que está. Uma série de decisões. Uma série de decisões que é muito difícil, porque o clube ia falir. O clube ia falir de tanta dívida judicial que tinha. O clube do Brasil fale. A sensação que eu tenho, Fernando, é que o time sempre vai ser resguardado pelo Estado de alguma maneira, porque ressoa politicamente. Então, os times aparentemente não têm incentivo para terem as contas sanadas, a não ser o incentivo óbvio de ganhar títulos e tal, mas tem muita politicagem e tal, e a administração nunca tá... Isso também é muito Brasil, né? A administração que assume, dane-se o que fez a outra, endivida mais ainda, preciso pagar mais, trazer mais cara, e não sei o que, a folha vai crescendo, não acaba nunca. Não acaba. É desesperador. E o próprio Ronaldo, ele fez uma brincadeira esses dias, né, num podcast, ele tem um podcast lá, o Fenômeno, ele entrevistou inclusive o Neymar, e perguntaram, o Neymar, se ele tem vontade, você não traria para o Cruzeiro? Claro que traria. Quem deve 1, deve 2. Veio com essa ideia. Às vezes o brasileiro tem essa ideia. Vamos tentar se endividar um pouco mais. Alma do brasileiro, cara. Mas o Ronaldo agora, ele é um... Falar disso em ano eleitoral ainda, nossa. Então, mas essa história de se endividar é uma coisa muito perigosa, porque a gente está vendo no Brasil hoje muita perda, está tendo uma perda significativa de entrada de dinheiro nos clubes por conta da televisão, né? A televisão, ela pagava um valor muito maior. Quando a Globo, por exemplo, era a dona de todos os direitos, ela ainda tem aí os campeonatos. Hoje os clubes têm que ficar muito espertos na questão da premiação que recebe de determinados campeonatos, porque estádio, bilheteria, não é uma coisa que é o essencial mais hoje em dia. Sim. E o marketing no Brasil, eu acho que ainda caminha a passos muito lentos comparado ao que é, por exemplo, no futebol da Europa. Sim, a questão das camisas, a questão do sócio-torcedor. Tem as clubes um pouco oficiais mesmo, as lojas oficiais. Então, no Brasil, cara, cada vez mais as fontes de renda elas ficam escassas, né? Porque você não consegue faturar com o seu próprio produto, porque às vezes o torcedor não está consumindo como consumia em outros tempos. Então, mas por que não profissionaliza isso, cara? Por que não pega uns caras daqui da Faria Lima e faz eles administrarem o time? Eu acredito porque é jogo político, porque é jogo de interesse também. Sim. Você colocar pessoas que é da tua própria chapa, que é do teu próprio interesse político dentro para se manter no que está fazendo. É verdade, a Jéssica me deu uma dica aqui importante. Eu já estava imaginando, esqueci desse assunto. Você é geek, né, cara? Por isso que você falou, inclusive, que você é fã do Wendel Bezerra. Absolutamente. Que é o dublador do Goku, do Bob Esponja, do Cakebox, do Jack Chan no desenho. Do Jack Chan no desenho, Naruto, tanta coisa, tanto. Sim. Sou e de criança, cara. Acho que agora a gente vai encerrar a conversa, hein? Você acha? Estamos um tempo aqui, cara. Falamos de bastante coisa legal. Rapaz, eu não sei o quanto que... Porque para você que nos assiste, você que tá nessa câmera aqui, ó. Antes da gente começar oficialmente a conversa, a gente já tava falando há um tempo. Mais de meia hora, né? E aí a gente falando assim, uma liberdade absoluta. Aí, de repente, a Jéssica falou, não,
Beleza. Eu falei, Jéssica, vamos começar? Ela, gente, tá já tava gravando. E aí eu não sei mais o que vai entrar no ar, o que vai entrar, porque tem uma pequena edição ali, né? Então, vamos torcer, Jéssica, pois eu faço junto com você a edição, hein? Pelo amor de Deus. Eu tô vendo a de Star Wars lá. Para quem não viu, assistam os 9 e vejam as sequências também. Então, mas ótimo, vamos terminar aqui. Porque eu vi Mandalorian. Eu nunca vi Star Wars. Nunca. Nenhum. Eu sei os elementos. Mas perder algumas coisas. Então, eu vi os elementos. Coisas, né, Jéssica? Eu vi os elementos da cultura e tal, porque, pô, é um negócio overwhelming, assim. Mas eu vi Mandalorian e eu adorei Mandalorian. Tipo, muito bom, muito bom. E aí eu fiquei curioso sobre o universo. Você vai perder determinados diálogos. Né? Não, porque mas foi mesmo assim, foi ótimo. E aí eu falei, ok, agora chegou um momento da minha vida que eu preciso ver isso, né? Não dá. Só que daí eu fiquei muito na dúvida se eu via de maneira cronológica com a história ou no ritmo dos lançamentos. Me dá um conselho, Fernando. Eu acho que você tem que assistir na cronologia que é o explicado, assim. Não na ordem de lançamento dos filmes. Não começa, por exemplo, com Império Contra-Ataca, Retorno de Jedi e Uma Nova Esperança. Não começa. Até porque eles já estão com outra idade. Você tem que ver na cronologia, certo, Jéssica? Do que aconteceu. Anakin Skywalker criança, crescendo, antes dele virar Darth Vader. Sim. Antes dele virar Jedi. Então, o Mandalorian, pelo que eu entendi, ele tá um pouco antes da grande história. É no 3,5, né? Porque tem um que é o Rogue One, que passou no cinema também. Esse é um filme de cinema que explica muita coisa. Porque a última cena do... vou dar o spoiler para quem não viu. A última cena do Rogue One é o Darth Vader chegando para invadir no... Só vou falar isso. Mas você tem que assistir na cronologia. Se você colocar lá no Google, como posso assistir Star Wars? Eles vão colocar. Então, eu sei, mas era de cabeça aqui, se eu consigo. Episódios 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. É isso? 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 7, 8, 9, né? Pela cronologia para você assistir. Caramba, mas você tirou isso da sua cabeça. 9 filmes é muito impressionante. Porque você é muito fã mesmo. Você vai começar, por exemplo, quando o Anakin é criança, que tem ainda Obi-Wan Kenobi e King John fazendo ainda treinamento Jedi, né? Porque lá atrás, antes de Luke Skywalker, Luke Skywalker vai aparecer só no Nova Esperança, que é o 4, se você for ver. Então, que é mais ou menos o inteirinho do Mandalorian ali. Né? No porque meio, ele aparece na série, assim que vai aparecer. Mas, cara, é uma coisa fascinante. Assim, eu não era tão fascinado, isso é uma história até legal pra galera, para finalizar. Eu não era tão fascinado até 99. Até quando surgirem o 4, 5, 6. Porque eu assisti criança aquilo lá. Eu assisti no cinema, Retorno de Jedi em 83. Eu lembro, eu tinha 6 anos. Você não tinha uma memória tão viva. Não tinha uma memória tão viva. Você vê depois, com os novos personagens que vão entrando, né? Você passa a entender muita coisa. Por que tal personagem é assim? Por que virou o lado negro da força? Por que esse tal Jedi era mais complexo, forte? Né? Cada personagem tem muito universo em si, né? É muito Sith. Eu não lembrava da palavra Sith. Por que são a vingança do Sith? E lá atrás é muito explicado tudo. Sim. Aí vira um projeto de uma nave que é a Estrela da Morte, muda para outro. Então Cara, eu vou ver esse negócio. Tem que assistir. Assumimos um compromisso aqui. Eu vou até interromper aqui, o pessoal deve estar ouvindo a voz. O que lançou em 99 foi o episódio 1, que é Ameaça Fantasma. Isso, Ameaça Fantasma. Desculpa, eu falei episódio 1, porque eles pegaram a cronologia. Então, é o quarto filme, da ordem. Mas então você não assiste, você assiste episódio 1. Você vai assistir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá. Mas chamado Os produtores de facilitaram para Não pega pelo ano que eles foram lançados, definitivamente. Não Sim. pega pelo ano que eles foram lançados. O episódio 1 é a Ameaça Fantasma, né? E até chegaram na Vingança do Sith. Eu adorei isso. Isso é muito geek mesmo, cara. Muito bom. Bom, certo, senhores, fãs? Podemos? Aqui? Se deixar, fala 2 horas. Vamos embora. Esse foi mais um Sunocast. Sejam muito bem-vindos todos que estão chegando agora aqui na nossa audiência. Não esqueçam de se inscrever nos nossos canais e de, claro, deixar o seu like e o seu comentário sobre esse conteúdo aqui. Fique com a gente, hein? Tem muito mais conteúdo. Fernando, mais uma vez, muito obrigado. Muito bem-vindo à Suno. Parabéns pelo projeto, do jeito que você está tocando, brilhante, né? Abordamos, tanto assunto legal aqui. Eu queria não falar tanto de futebol e aí, de repente, eu me empolguei. Falamos de economia esportiva, falamos de futebol, falamos de desenho animado, falamos de eu quero falar de dinheiro no sexualidade, futebol. Falamos de racismo, falamos de tanta coisa bacana. Muito obrigado pelo convite, show de bola. Sintonizarei na 97. Então. Fica lá. Tamo junto. Vou te mandar aquele salve. Opa, por favor. Gregory!
Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. E vamos, São Paulo. Pelo amor de Deus. Terminar isso. Obrigado, pessoal. Até mais.